Olá, neste IELTS Reading Assignment nós temos um texto que ele é estruturado de uma forma um pouco diferente do que normalmente você encontra num contexto de assignment nosso. Perceba que aqui você tem um primeiro parágrafo que, como sempre, você lê por completo, porque ele é um parágrafo que, numa leitura inicial, introduz ao texto de forma apropriada e, por consequência, você tem a necessidade de, para a interpretação do texto como um todo, ler este primeiro parágrafo. Agora, você observa que nos parágrafos subsequentes, normalmente num texto seguindo uma estrutura normal, você me viria pedindo para ler o primeiro e o último período dos parágrafos, pelo menos para uma leitura inicial, para que assim você compreenda o que o parágrafo fala sobre, sem necessariamente ter a leitura do parágrafo completo, o que lhe economizaria tempo para o quanto antes chegar nas questões e, tendo em vista as questões, voltar ao texto e aí sim, se necessário for, ler o parágrafo por completo. Tudo bem? Agora, tendo isso em vista, você aqui tem parágrafos muito pequenos que são compostos ou por listas ou por, na realidade, somente dois períodos, porque você tem algumas linhas que formam o primeiro período e depois mais algumas que formam o segundo e assim o parágrafo termina. Pois bem, em contextos como este, você não tem alternativa, você lê os parágrafos por completo. Então, neste texto em particular, você irá ver que na prática você vai acabar lendo por completo, tudo bem? O que não é um problema quando temos textos assim, até porque eles são menores, via de regra, não havendo então nenhuma espécie de desperdício de tempo fazendo uma leitura inicial que abrange coisas que talvez as questões não abrangem. Isto aqui você não tem nenhum risco e, portanto, você o lê por completo. E é importante que, à medida em que você lê o texto, você vai marcando palavras-chave. O que são palavras-chave em um contexto IELTS Reading? São informações específicas que definem o exato tipo de informação que os parágrafos abrangem. Então, por exemplo, os nomes próprios, seja de pessoas ou de organizações, números, anos, datas, não é? Por exemplo, aqui você tem o Bramley College sendo um exemplo de palavra-chave. Aqui Aussie Dollars ou Australian Dollars 2000. Aqui temos então, na realidade, um número específico que é um preço. Singapore, Malaysia, Thailand são outras expressões. Foundation Studies Program. Aqui temos March, June, palavras-chave, não é? Também 25%. State Certificate of Education, SCE. Diploma of Certificate Program, todas essas são palavras-chave que você vai marcando. 25%, Bramley College, novamente, Schools of Business, School of Applied Science e por aí vai, Health Science. Você vai simplesmente marcando essas expressões-chave, que na prática são dados específicos que cada um desses parágrafos abrange. Por que você faz isso? Porque muito frequentemente são essas mesmas palavras que se encontram nas questões. E mesmo se para este assignment em particular isso faça ou não faça diferença, você terá boa prática de destacar essas palavras-chave, de fato, facilita o processo de estar voltando ao texto e encontrar as respostas, porque já que essas palavras-chave que você visualmente destacou no texto são também as palavras-chave que se encontram nas questões, você, ao ver essas palavras-chave nas questões, só precisa de voltar ao texto para a parte dele onde que essa mesma palavra-chave que você tem na questão está sendo destacada no texto e, portanto, rapidamente você encontra a parte do texto que abrange a informação que a questão abrange, fazendo assim com que seja mais rápido achar a parte do texto que tem a resposta para a questão no final das contas. Então, o destacar de palavras-chave é crítico, tudo bem? Então, depois de você ler o texto e destacar as suas palavras-chave, ou seja, informações específicas que cada um dos parágrafos abrange, você vai para as questões. E aqui em particular, nós temos na realidade um tipo de questão clássico do exame IELTS Reading, que é o de matching, ou seja, a combinação. E você aqui tem que combinar diferentes conclusões ou informações, não é? Com os parágrafos que abrangem essas informações. Então, por exemplo, você tem essa primeira questão aqui que abrange essa informação. It is awarded to students, ou melhor, it is awarded on results obtained in the SCE exam. Num contexto como esse, você tem aqui o SCE exam, a palavra-chave que define que a resposta para essa questão está em algum parágrafo aqui que tem este SCE nele. Então, por exemplo, aqui temos o SEE
presente, então temos a possibilidade da resposta estar aqui no parágrafo B, não é? Temos algum outro parágrafo que tem o SI. Veja aqui que o parágrafo E também tem o SI, então temos a possibilidade da resposta para essa questão estar aqui, não é? Portanto, este é um processo de buscar a parte do texto que contém a resposta para a questão ocorrendo de uma forma bem mais rápida. E, portanto, o processo de destacar palavras-chave se mostra crítico para o responder dessas questões. Tudo bem? E, portanto, definimos o relacionamento correto entre informações e os parágrafos. E somente fica uma observação. Se você acha, então, que a resposta, ou melhor, o parágrafo que abrange essa informação é de fato o parágrafo E, que foi aquele parágrafo que a princípio abrangimos aqui, e eu não estou falando que esta é a resposta correta, mas somente te dando um exemplo, então aqui você vai dar como resposta a palavra, ou melhor, a letra E, que é a letra que representa o parágrafo, tudo bem? Eu somente estou te dando isso não como a resposta final, mas na realidade como a demonstração da dinâmica de resposta para esta questão, tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Reading.